Você já ouviu falar de prostituição sagrada? Isso acontece quando ritos e orgias tomam parte dos serviços sagrados. Isso aconteceu com os cananeus que habitavam na terra de Canaã. Por que será que Deus então está contando isso para Israel? Porque esse Deus guerreiro que expulsa essas nações e ordena a morte delas, ele está fazendo algo que precisava ser feito há muitos anos. A misericórdia de Deus sobre aquelas nações se estendeu por muitos anos. E Deus estava mostrando para Israel: vocês vão possuir a terra, e se vocês tiverem no meio de vocês aqueles que praticam as prostituições sagradas, logo, logo vocês vão estar como eles. Eu preciso de um povo separado, de um povo diferente, um povo santo. E Deus ainda advertiu os israelitas: se vossos pais que saíram do Egito tivessem sido fiéis a mim, eles não teriam morrido todos no deserto pelos 40 anos. Então vamos explicar isso para vocês hoje na lição e por que Deus agiu de tal maneira. Não saia daí. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, dia 26 de outubro de 2025. A lição de hoje vai falar sobre os pecados dos cananeus, as iniquidades dos cananeus. Tem aqui 4 textos fantásticos que esclarecem isto. Mas eu quero me deter em Deuteronômio 18, 9 a 14. Porque aqui fala o seguinte: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando estes povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque as nações desta terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Vocês percebem, então, que essas práticas abomináveis, condenadas por Deus, praticadas pelos cananeus, foram as responsáveis pela destruição destes povos? Não é que Deus é um Deus guerreiro, um Deus de vingança, um Deus que é amor no Novo Testamento e um Deus de guerra no Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento está executando o juízo depois de mais de 400 anos de existência dessas nações. Ele toma o seu povo, que é Israel, e os coloca no Egito. E durante esse período que eles estão no Egito, que também era uma terra pagã, os cananeus dominam toda a região de Canaã e transformam a religião, a adoração, em prostituição sagrada. O que é uma prostituição sagrada? Havia a crença destas nações de que os deuses só eram favoráveis ao povo quando eles tinham relacionamento sexual entre eles mesmos como deuses.
E aqui na terra, para justificar os seus pecados de orgia e de práticas sexuais sem limites, de maneira libertinosa, faziam seus cultos tendo relações sexuais dentro da própria local sagrado deles, para que os deuses fossem estimulados a praticar relações sexuais entre os deuses e assim promover a multiplicação e a bênção aqui na terra. Pensa numa coisa abominável. O que é uma coisa abominável? Essa palavra abominável. Uma coisa nojenta. Deus olha para essas práticas pecaminosas e sente nojo. É a abominação. E toda vez que a Bíblia fala que algo é abominável para Deus, significa algo nojento, que Deus não aceita. Práticas que nem nós, seres humanos, conseguimos aceitar, muito menos Deus. Então Deus está advertindo o povo, não pratiquem estas mesmas abominações. Se vocês querem que Deus lute por vocês e dê a vitória espiritual, e dê a vitória física, querem conquistar a terra de Canaã, vocês não podem repetir esses mesmos erros. Por que hoje a igreja é criticada quando ela diz para ter relação sexual somente dentro do casamento? Por que a igreja hoje é acusada quando ela ordena relação entre um homem e uma mulher apenas dentro do casamento? Não relação de homem com homem, nem relação de mulher com mulher, porque essas práticas já tinham sido práticas costumeiras em Canaã, e Deus as considerava como abominação. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque essas práticas não agradam a Deus. Deus ama as pessoas, Deus ama todas as pessoas que praticam coisas erradas. Mas Deus pede encarecidamente, abandone seus caminhos errados, para que eu não destrua vocês quando for destruir essas práticas. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Tudo aquilo que sai de dentro, que sai fora do padrão, dos limites da lei de Deus, é pecado, é abominação. E Deus não quer destruir nenhum pecador. Mas Deus estende a graça, dá chance, dá oportunidade. Deu para os cananeus, mas eles não aproveitaram. Então, quando Israel sai do Egito e toma posse de Canaã, a ordem é estrita, é completa. Eu não quero nenhum deles aqui, porque certamente eles vão contaminar vocês. Então Deus pede que a gente se separe das práticas abomináveis, não das pessoas. Contudo, tem pessoas tão pecadoras que não convém você conviver com elas, porque elas vão te influenciar. É por isso que Deus diz que o casamento tem que ser do crente com o crente. Quando você se aventura a casar com uma pessoa não cristã, ele vai te influenciar. Deus é um Deus santo, um Deus zeloso. A palavra santo significa separado, ele quer um povo separado. Não um povo perfeito, mas um povo que se distancie o máximo dessas abominações, dessas coisas nojentas que ele não aceita. Então, olha só, esse pensamento é fantástico. Uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os deuses que adora. É por isso que eu sou feliz em adorar o Deus de Israel, porque o Deus de Israel não permite essas práticas pecaminosas, não age dessa forma. E se eu quero ir para o céu, eu tenho que me livrar dessas práticas que Deus não aceita. Esses cananeus chegavam a oferecer os seus filhos mais velhos em sacrifícios aos deuses. Na verdade, a Bíblia é clara em dizer que eles não estavam sacrificando a deuses, mas aos próprios demônios. A idolatria, a adoração de ídolos com práticas abomináveis
é a adoração direta ao demônio. E Deus quer ser adorado somente a Deus. Os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, no qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter, por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Mas eles não aceitaram. Então o Senhor precisou destruí-los. De igual forma, Deus precisará purificar esse mundo. A segunda vinda de Jesus a esta terra será um juízo claro contra a iniquidade e o pecado. Portanto, vamos nos afastar do pecado e vamos aproveitar o tempo de graça que estamos tendo, para que nós não sejamos incorridos nos mesmos erros dos cananeus e destruídos tanto quanto eles o foram. Vamos orar. Senhor, nos dá a graça do arrependimento, da conversão, da mudança, para que a gente não pratique as mesmas abominações dos cananeus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Longe de feitiçaria, longe de conversa com mortos, porque quem conversa com mortos está conversando com os demônios. Os mortos nada sabem. Eu sigo o mapa do dia. E você?